Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom todas as manhãs poder entrar na sua casa, ser a sua companhia e podermos começar de manhã bem o nosso dia. E hoje vamos falar sobre os 21 anos da TV Canção Nova em Portugal. E para isso tenho aqui o Gilberto Maia. Muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Sandrinha. Posso dizer assim, né? Podes. Que bom estar aqui no Manhã Viva para poder partilhar com você a riqueza da TV Canção Nova em Portugal. E como é bom, hoje estamos em família, estamos com prata da casa, mas antes de começarmos a nossa conversa, vamos iniciar a nossa manhã com um momento de oração. Invoquemos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu convido o Gilberto a conduzir este momento. Obrigado, Sandrinha. Nós vamos rezar diante da Virgem, né? A consagração que a Canção Nova, podemos dizer assim, a TV, o sistema, toda a instituição, o padre fez aqui na Capelinha das Aparições em 2004, né? Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe Nossa, ao vosso coração imaculado nos consagramos em ato de plena entrega, de doação ao Senhor. Por vós seremos levados a Cristo, vosso Filho e Filho unigênito de Deus, e por Ele e com Ele a seu eterno Pai. Caminharemos na luz da fé, da esperança e do amor, para que o mundo creia que Cristo é o enviado do Pai para nos transmitir a sua palavra, e seremos nós, os seus enviados, a fim de levar o seu conhecimento e amor até os confins da terra. Assim, sob a maternal proteção do vosso imaculado coração, seremos um só povo, com Cristo, conquista da sua morte e testemunhas da sua ressurreição. Virgem Mãe de Deus e Mãe Nossa, ao vosso coração imaculado, eu consagro a TV Canção Nova e com ela toda a nossa comunidade, cada um dos seus membros consagrados, a grande família Canção Nova, para a qual somos destinados, e em especial os nossos benfeitores e colaboradores que sustentam esta obra. Coloco em vossas mãos todo o sistema Canção Nova, para que ele realize os desígnios de Deus e assim prepare e apresse o triunfo do vosso imaculado coração. Tornai-nos sob vossa proteção, defendei-nos nos perigos, ajudai-nos a vencer as tentações que nos solicitam para o mal e a conservar a pureza do nosso corpo e da nossa alma. Seja o vosso coração imaculado o nosso refúgio e o caminho que nos conduz até Deus. Concedei-nos a graça de orar, nos sacrificar por amor a Jesus, pela conversão dos pecadores e em reparação dos pecados cometidos contra o vosso imaculado coração. Por meio de vós e em união com o coração do vosso divino Filho, queremos viver para a Santíssima Trindade, em quem cremos e a quem adoramos, esperamos e amamos. Assim seja. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se calhar muitos devem estar a perguntar onde é que está esta oração. No calendário que foi para a sua casa, para quem é benfeitor. Muito bem, Sandra, está lá. Está lá e também na internet. Basta procurar a oração exatamente. de consagração da Canção Nova ao Imaculado Coração de Maria e assim pode encontrar esta oração e rezar também, pois faz parte da nossa família, não é? Com certeza. E agora vamos continuar a nossa conversa, sentamos-nos aqui na nossa sala de estar. Claro que todos já conhecem o Gilberto.
Se calhar nem todos, né, Sandra? Mas, Giba, para quem lá está em casa, se calhar está a ver a Canção Nova pela primeira vez ou está a ouvir, quem é o Gilberto Maia? Bem, o Gilberto Maia, conhecido mais como Giba, né? Sim. Podemos dizer assim. Eu sou missionário na instituição Canção Nova, podemos dizer assim, não é? Fundada pelo nosso querido Monsenhor Jonas Abib. Tenho 22 anos de Canção Nova, sou casado com a Nilza, missionária também na Canção Nova há 23 anos. 23 anos. Somos casados há 15 anos, né? Com a graça de Deus, esse ano vamos completar 15 anos em julho. Vai ter festa. Se Deus quiser, comemoração. Exatamente. Vamos completar 15 anos. Tive a felicidade de me casar nessa terra maravilhosa, sim, terra de Portugal, em Fátima, na paróquia dos Pastorinhos, né? Que lindo. Isso há quase 15 anos, sim, atrás. Tive aqui em Portugal, numa primeira oportunidade de 2002 a 2008, depois eu fui transferido uma vez como missionário, nós estamos à disposição, sim, do nosso governo, da instituição. Então eu fui transferido para o Brasil e permaneci no Brasil, na nossa sede em Cachoeira Paulista, por 13 anos. E retornei agora, recentemente, em plena pandemia, em 2020, em setembro de 2020. Estamos cá, né? Com a graça de Deus. Com a graça de Deus. Gilberto, para quem está lá em casa, quem foi? Eu sei que aí daria uns 30 programas falar de Monsenhor Jonas. Nossa Senhora da Aparecida. Mas assim, com uma brevidade, quem foi Monsenhor Jonas? Quem é? Porque ele ainda está vivo. Quem claro. É Monsenhor Jonas Abib? Como é que se deu o nascimento da comunidade Canção Nova do Brasil e como é que surgiu a comunidade Canção Nova em Portugal? Então, vamos lá, fazer um pequeno resumo muito rápido, porque isso é um contexto, sim, muito grande, né? A comunidade nasceu em 1978, vinda do apelo do nosso bispo diocesano da época, Dom Afonso de Miranda, né? Que tinha acabado de chegar nas suas mãos uma exortação apostólica, né? Uhum. E nessa exortação apostólica estava dizendo que era para trabalhar com os jovens, né? E logo em seguida isso também tinha lá o apelo para os meios de comunicação. No entanto, o padre começou a lançar o apelo para os jovens, né? Fazendo encontros, Maranatá, e em 78 ele fez um encontro em Queluz e fez o lançamento. Quem gostaria de dar um ano da sua vida para Deus, né? E ele sempre diz que uma boa parte levantou, depois ele repetiu novamente. Vocês não entenderam a minha pergunta, porque a maioria levantou. É um ano. E aí levantaram-se 12, né? E dentre os 12, uma delas era a Luzia Santiago, que permanece até hoje no nosso meio e é conhecida como a nossa cofundadora, no entanto. Isso é um fato. Depois, é claro, tem outros pormenores que são importantes, claro, mas não vem ao caso. Em Portugal, nós chegamos em 1998. Não é? Como que aconteceu a questão da chegada em Portugal? Temos um amigo, hoje amigo, podemos dizer assim, que é o padre Felipe, sim, da nossa diocese de Leiria. Ele foi ao Brasil conhecer a Canção Nova. E conheceu a Canção Nova, participou dos nossos encontros lá, teve contato conosco, teve contato com os missionários e veio do Brasil para Portugal. Chegando na nossa diocese, que é Leiria Fátima, ele teve a oportunidade de conversar com o Dom Serafim, falando desta comunidade. A partir daí, né, o padre Felipe começou a falar com o Dom Serafim sobre a existência da comunidade. Dom Serafim não sabia o que era, depois Dom Serafim queria conhecer, e daí houve o primeiro convite da Diocese de Leiria Fátima para a Canção Nova, né? No caso, o conselho da época recebeu do Dom Serafim um convite para estar na Diocese de Leiria Fátima. No entanto, o padre Jonas veio para Portugal, conheceu Dom Serafim, conversaram e se trataram. E vieram, né? Nós viemos para Portugal com 3 missionárias, né? Na época, em agosto de 98 isso. Vieram a Márcia Costa, que inclusive está no nosso meio aqui hoje, né? Está aqui em Portugal. Veio a Roselaine Iria e veio a Selma. Sim. Elas moraram de 98 até 2000 na Calvaria. Depois vieram para Leiria, né, no caso.
É impossível falar da comunidade Canção Nova em Portugal sem falar de Dom Serafim, de Dom Augusto César e de Fátima, Nossa Senhora. Olha, A importância destas três pessoas para a missão Canção Nova Portugal e, como estamos a falar da televisão, para a nossa TV Canção Nova. Sandrinha, eu incluiria mais uma pessoa aí. Sim. Eu vou incluir mais uma pessoa. Força. Dom Maurílio. Sim. Dom Maurílio, bispo de Évora. Sim. Não é? Dom Armindo, bispo do Porto, e assim sucessivamente. É impossível dizer que seria, vamos dizer, impossível nós estarmos hoje nessas terras lusitanas sem o apoio desses bispos, né? Claro, depois, consequentemente, veio o apoio de toda a CEP, enfim, porque nos conheceram, porque ninguém conhecia quem era a Canção Nova, Sim. não é? Nós somos uma instituição religiosa de aprovação pontifícia, enfim. Só que eles, podemos dizer assim, principalmente Dom Serafim, deu, podemos dizer assim, se eu posso dizer assim, Sim. a sua cara. Claro, com certeza. Não é? Assumindo a responsabilidade de bispo diocesano em agregar a comunidade de Canção Nova, primeiramente a comunidade, depois veio os meios de comunicação, agregar a comunidade de Canção Nova na sua diocese. Ele assumiu todos os riscos, não é? E aí, o Dom Augusto César, a mesma coisa, né? Posteriormente, nós fomos para Porto Alegre, Castelo Branco. Sim. No entanto, a pedido de Dom Augusto, e por incrível que pareça, nós ficamos lá, acho que foi 3 ou 4 anos nessa diocese, como missão, também abrimos uma casa de missão lá. No entanto, não seria possível estar em Portugal hoje sem a pedido de Dom Serafim e sem a pedido de Dom Augusto. Claro, como eu disse, tem Dom Maurílio, Dom Armindo, que foram grandes apoiadores, incentivadores, né, da nossa instituição em Portugal. E eu vejo também toda essa questão, o carinho deles para conosco. Até hoje, Dom Augusto, Dom Serafim tem um carinho imenso conosco, né, nos chama de neto. E nós chamamos de avô. Nós os chamamos de avô. Ele a mim chama a minha netinha. Eu o chamo de vô carinhosamente. Foi ele que celebrou o meu casamento. Sim. Né? Eu tive essa graça. E são grandes homens de Deus. São. Inspiração para nós, como missionários, né? Eles nos ensinam, eles nos exortam, nos chamam a atenção. Puxam as orelhas. Puxam as orelhas, exatamente, nos puxam a orelha, nos dá indicações, qual é o caminho. Sim. São verdadeiros pais. É verdade, são verdadeiros pais. Eu acho bonito porque o nosso primeiro chamamento é ser comunidade. Claro. E a comunidade, primeiro veio a comunidade. Primeiro veio a comunidade, exatamente. Eu acho isso muito bonito. Aqui em Portugal, primeiro veio a comunidade e depois a Providência quis que viesse os meios. Veio a comunidade, quando é que se deu a primeira transmissão da TV Canção Nova e como é que se deu? Antes de responder isso, eu quero salientar uma coisa que é muito importante para você que está em casa nos ouvindo. Nós, como missionários, somos primeiro, o nosso chamado é ser comunidade, né? Sim. É claro que nós nos profissionalizamos. Hoje, posso dizer assim, que nós somos profissionais da comunicação. Mas antes de ser profissional da comunicação, nós viemos para ser comunidade, sermos irmãos, num propósito, num ideal, num objetivo. Por isso, nós somos comunidade, instituição religiosa reconhecida pela nossa igreja. A pergunta, né? Além desse ensejo todo. Então, nós viemos como meio de comunicação para Portugal a partir de 2001. Né? Depois, Dom Serafim conheceu a nossa instituição e aí houve o convite mesmo de Dom Serafim ao nosso fundador, Padre Jonas, né? Da possibilidade de trazer um meio de comunicação para Portugal. E aí houve todos os trâmites, né? Não somente diocesano, mas houve também como que nós entraríamos em Portugal e de que forma, né? Na época nós tínhamos um admirador também, que se chamava o Sr. José Horta. Sim. Né? Ele era um dos responsáveis da antiga TV Cabo, podemos dizer assim. Aí houve várias negociações, no qual houve a possibilidade de nós entrarmos através da TV Cabo, uma operadora, né, de TV por assinatura, e entramos. Ao entrar na TV Cabo, nós começamos a emitir
a partir de Portugal, né? Mas isso aconteceu a partir de 11 de maio de 2001. Por que dia 11 de maio? Boa pergunta, Sandra. Primeiro houve todo o trâmite, né? Sim. Da negociação. E também tem todo o contexto histórico, começar com a peregrinação aniversária, né? Porque tem um contexto histórico que eu posso dizer assim, que nós somos muito íntimos da Virgem, né? Nossa instituição. Né? Tem um dito popular que ela que tudo fez e faz na obra. Então, nós quisemos, né, nos preparamos para essa época, para iniciarmos o meio de comunicação em Portugal na peregrinação aniversária, no caso 12 e 13 de maio. Nesse período, nós não tínhamos missionários de comunicação aqui. Sim. Foi pedido para toda a equipa de Roma, que estava lá, para vir juntamente os missionários de Roma, mais alguns que estavam aqui, para fazer a primeira transmissão. E trouxeram os equipamentos, né? E ficaram. Exatamente. Trouxeram e ficaram. Inclusive a minha esposa, na época, né? Não era minha esposa, nem era missionária, normal, ela estava em Roma e veio, né? E fizeram a transmissão, aí o padre João, depois da transmissão, gente, cada um disse para vocês ficam o equipamento também. Então, assim, a partir daí nós começamos a fazer as peregrinações aniversárias, né? Tu já estavas cá nessa altura? Não. Aí, depois disso, o que aconteceu? Os nossos responsáveis, né, mandaram uma equipa, né, no caso, transferida do Brasil para cá. Era mais ou menos umas 8, 9 pessoas, além das de Roma, né? Bastante. E aí começamos o projeto da TV Canção Nova em Portugal. Começamos a fazer programas. Aí eu vim logo no início, né? Sim. Vim em janeiro de 2002. Já havia ali uns 4, 5 meses que o pessoal estava trabalhando, iniciando os programas, começando com a grelha de programação, como que fazer. E aí eu vim para cá me aventurar, né? Em 2002. Me aventurar no bom sentido, sim, né? Sim. Vim para uma terra que eu não conhecia, não entendi o português de Portugal. Sim, porque todos passam por isso. Inicialmente a gente não entende, né? Tem que ouvir muito bem, pedir para as pessoas falarem devagarinho. Mas foi uma aventura maravilhosa, uma verdadeira história de amor. Olhando hoje o Giba, não é? O Giba hoje já está aqui, casado. Sim. E bem casado. Olhando para trás, no que é que Fátima e toda esta história dentro da comunidade de Canção Nova, a tua missionaridade, no que é que o Giba que era naquela altura e o Giba que é hoje, no que é que isso transformou a tua vida e tem transformado? Sandra. Epa, fogo, que te pergunta. Não. Fátima agrega muito na minha vida pessoal, né? Posso dizer assim. Eu tive muitas experiências maravilhosas e que Sim. trago e levo para a minha vida, não só matrimonial, mas como missionária e como pessoa, como Sim, homem de Deus. claro. Não é? Primeiramente, é uma graça estar neste lugar. Começa aí. Porque tem todo um contexto histórico, né, que eu vou falar para vocês rapidamente. Desde o ventre da minha mãe eu fui consagrado a Nossa Senhora. Que bonito. Então, e quando eu cheguei nessa terra, logo quando eu, né, desembarquei em Lisboa, e nós morávamos em Leiria nessa época, me trouxeram para Fátima e assim, é como se adentrasse no ventre de Nossa Senhora novamente, para nascer novamente. E a partir dali, eu adentrei na espiritualidade de Fátima, né? Da misericórdia, do sacrifício, da penitência. E depois conheci a Nilza, e ela também tem toda essa devoção. Depois veio produtos, veio o livro, veio a nossa devoção, veio o próprio conhecimento da mensagem de Fátima, fizemos programas. Então, nós adentramos dentro da mensagem. Conhecemos o padre Luiz Conde, que também foi o nosso amigo, né? Sim. Foi o nosso amigo, nós chamávamos ele carinhosamente de o quarto pastorinho, né? Foi o nosso amigo, nos ajudou muito. Conhecer e adentrar dentro da espiritualidade de Fátima. Foi ele que nos levou o nosso fundador para conhecer a irmã Lúcia. Nós também tivemos a graça... eu tive a graça, posso dizer assim, a oportunidade de estar com a irmã Lúcia 2 vezes. Então, assim, vai me dizer que eu não sou uma pessoa privilegiada. Opa, se é. Então, e como é que eu não posso dizer que Fátima tem uma história
e estar no meu interior. É difícil, faz parte da minha essência. E tudo que eu vou fazer hoje, eu penso de que forma, de que maneira eu posso levar as pessoas terem, né, essa intimidade, esse encontro com a mensagem de Fátima. E que a mensagem de Fátima é um apelo único, né? A conversão, a penitência, ao sacrifício, a mudança de vida. Se eu mudei naquela época de 2002, eu era uma pessoa, hoje eu sou outra, totalmente diferente. Diferente interiormente, fisicamente também, mais velho. Como diz aqui para os meus irmãos, principalmente o Gilcinho, cara de acabado, ele fala, é verdade, Gil, é verdade, é verdade. Mas acredito que eis que surge um homem novo, não é? Porque vai gerando em nós esse homem, essa mulher novos. Na verdade, nós estamos aqui de passagem e é isso que nós queremos, gerar esse homem novo dentro da gente. Senão, de que vale? Por que eu estaria aqui? Pois é, Giba, o guião é enorme, porque a nossa diretora de programa faz aqui um guião gigante. Fantástica, ela é fantástica. maravilhosa. Ela Tinha é aqui muitas curiosidades, mas pronto, não dá para fazer perguntas. Não, o tempo é curto também. Pouco tempo para a nossa primeira parte de expirar, depois vamos ter outro convidado. O que há a fazer na Canção Nova, assim, muito rapidamente, na TV? O que há de fazer? O que há a fazer ainda? Sandra, eu posso dizer, existem muitos sonhos pessoais. Sim. Sonhos pessoais, eu digo, vontade de realizar muitas coisas, claro, não claro. é? Mas eu deixo como a própria oração que nós fizemos na parte da manhã, está lá. Eu prefiro deixar para os desígnios de Deus. Isso mesmo. Porque eu tenho a plena certeza que Deus vai fazer muito melhor do que as minhas próprias vontades, os meus próprios anseios. E eu não estou aqui para mostrar o meu profissional, eu estou para mostrar Deus e a mensagem de Fátima através dos meios de comunicação. E pronto, eu quero agradecer a tua presença, foi curtinha, mas obrigada. Rapidinho, estou à disposição. E obrigada pela tua doação, pelo teu trabalho, por tudo aquilo que tu és aqui na Missão de Portugal. Para todos nós, é o nosso irmãozão, e assim que está aí em casa, não se vá embora, vá tomar um cafezinho e volte já para a segunda parte que vamos ter outro convidado, mas é surpresa, até já. Muito bom dia, estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Hoje estamos aqui a falar e a festejar os 21 anos da TV Canção Nova em Portugal. E pois é, o Giba decidiu ficar, o Gilberto. Ele ia-se embora, mas foi tão bom que ele decidiu ficar aqui connosco. E temos agora aqui o João Luís. Muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Sandrinha. Para mim é uma alegria muito grande. É a primeira vez, mas me sinto mesmo honrado pelo convite e vamos juntos celebrar. Os 21 anos da TV Canção Nova em Portugal. João, para quem lá está em casa, ainda não te conhece, quem é o João Luís? João Luís é missionário da comunidade Canção Nova. Entrei na Canção Nova, me recordo como se fosse hoje a data, 29 de março de 1981. Eu ainda não era nascida. Nem eu. Nem eu, Sandrinha. 1981, então, sou missionário da comunidade, como nós dizemos, sou missionário do núcleo da comunidade Canção Nova, com dedicação exclusiva a Deus na Canção Nova. E, Sandrinha, quando eu olho para trás e fico a pensar, são 42, quase 42 anos, né? Eu fico a pensar assim que quando eu entrei para a Canção Nova, na verdade, foi um convite para ficar um ano. E nunca me disseram assim, olha, já venceu o seu prazo. É brincadeira, mas assim, dizer que eu não tinha 21 anos quando eu entrei na comunidade de Canção Nova, sou casado com a Fatinha, já há 34 anos, 2 filhos, Samuel casado com a Celina, que vivem lá do lado de Lisboa. Vou ser avô nesse mês. Pois é. Parabéns. É bom a gente rir, porque assim eu não me emociono tanto e não choro. E também tenho uma filha de 27 anos, Ana Carolina, que está conosco aqui em Fátima, trabalha a partir de casa. E sou muito feliz, Sandrinha, eu preciso dizer isso. Sou muito feliz por Deus ter me chamado, porque é Ele que nos escolhe, né? Ele que me escolheu para estar na comunidade Canção Nova e acompanhar esse movimento da comunidade, quando eu digo movimento, no sentido
quantas experiências que já vivemos, quantas alegrias, quantos desafios que vivemos na comunidade Canção Nova. E agora estou aqui em Portugal já há 14 anos. Quanto suor, quantas lágrimas, quanto sangue, não é? Que é aquilo Claro. que o nosso fundador fala. João, tu alguma vez te imaginavas, há 42 anos atrás, aqui na Missão de Portugal? Não. Nunca imaginei, Sandrinha, mas em outros momentos a Fatinha também já falou disso, aqui na TV em Portugal, e eu vou recordar para aqueles que já ouviram, mas para quem não ouviu, assim, eu digo que ali havia a mão de Deus. Quando nós nos casamos em 1988, o Padre Jonas ele tinha vindo a Portugal para fazer uma das missões e ele ganhou uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, dessas pequenas, Sim. não é? Com a coroa, e ele disse, eu ganhei e quero oferecer para vocês de casamento, que ela os acompanhe todos os dias da vida de casado de vocês. Guardamos aquilo e, claro, ficamos muito contentes, temos até hoje essa imagem, e eu me recordo que quando eu estava já como responsável da Frente de Missão de São Paulo, em 2007, eu fiquei em São Paulo em 2007, 2008, mas em 2007 nós estávamos no nosso retiro de preparação para o nosso compromisso, que realizamos todo ano, e naquela tarde de domingo, já a encerrar o nosso compromisso, o Padre Jonas lançou na sua homilia um desafio: quem gostaria de evangelizar além-mar? Sim. Ele usou essa expressão. Quem aqui entre vocês que está disponível para evangelizar além-mar? Eu me recordo, a Fatinha estava do meu lado, que eu me levantei imediatamente e fui para frente do altar, que ele disse, venha aqui para frente do altar se oferecer. E quando eu olhei para trás, a Fatinha ainda estava sentada, ela olhou para mim e veio na minha direção. Então foi assim, logo em 2008, final de 2008, nós fomos escolhidos para vir para Portugal. Sim. E em 2009 chegamos. Então, nunca imaginei. Na verdade, assim com Gilberto, com você, com os nossos irmãos que estão aqui no estúdio, a gente não faz projeto na Canção Nova. O Gilberto não tem atualmente para o presente nem para o futuro, como você, como eu e outros, nós não temos um projeto de vida. O nosso projeto de vida é o Evangelho. O nosso projeto de vida é levar a palavra de Deus através deste carisma que Deus confiou à Canção Nova. E a cada dia basta o seu cuidado, não é o que diz a palavra? Exato. Gilberto, nós vimos algumas fotografias que foram passando na primeira parte no nosso ecrã, e algumas ainda estão aqui. Como é que eram os estúdios? Como é que eram os regis e os aparelhos de há 21 anos atrás? Como é que é hoje? É uma diferença muito grande. É uma diferença assim, exorbitante, né? Quando nós chegamos... Nós morávamos numa casa, né, da Diocese de Leiria, Fátima, mesmo em Leiria, atrás do seminário. Lá ficava toda a nossa regi, todos os nossos equipamentos de externo. E quando nós gravávamos programa nas salas do seminário de Leiria. Nós gravávamos lá. Depois nós viemos para Fátima, não é? Quem nos acolheu, assim, fantasticamente, posso dizer assim, abriu o coração, foi as reparadoras do Cônego Formigão. Irmã Etienne? Não foi a Irmã Etienne, não lembro o nome das irmãs, mas foi do Cônego Formigão, as irmãs, as reparadoras. Nos acolheram num salão imenso lá, e nesse salão imenso tinha tudo lá, os nossos equipamentos, onde nós tínhamos lá as regi, tínhamos lá... Isso é atual, hoje. né? Isso é muito atual, gente. Tinha lá a regi, tinha lá as ilhas de edição, ele tinha lá... Nós fizemos, como era um salão grande, fizemos alguns cenários para apresentação de alguns programas, Evangelho da Vida, na época com o Padre Nuno, e outros mais que nós fazíamos na época. E começamos lá.
Até porque nós éramos, podemos dizer assim, peregrinos, ciganos. Não tínhamos um local, né? E depois de 6 meses lá, com a providência divina, né, nós conseguimos adquirir esta casa hoje que nós estamos aqui. E isso não era um estúdio, né? Era uma casa. Era e depois foi se adaptando aos anos, né? Sim. Mas isso aqui era uma cave. Era uma cave, assim, eu lembro até hoje, isso aqui era horrível, gente. Não tem nada a ver com isso aqui hoje, nada a ver com isso aqui hoje, Sim, entendeu? sim. Eu me lembro que foi adquirido, eu lembro que eu fiquei vindo pra cá nessa casa 1 mês seguido, dormindo todos os dias, né? Com medo, assim, na época, né? Ah, vamos pra lá porque não tem ninguém, é perigoso começar a roubar as coisas que estão lá dentro e tal. Falei, tá bom, vamos lá. Eu vinha pra cá todos os dias dormir, né? Mas, enfim, não tem nada a ver, né? Isso foi o nosso início. Depois, aos anos foram passando, nós fomos nos aprimorando. E é muito importante salientar isso, fomos nos aprimorando, nos aperfeiçoando com a ajuda do nosso benfeitor. Sim. Sim. Né? Porque você que contribui, tudo aquilo que você contribui ajuda-nos a investir, a colocar cenários novos, adquirirmos novos equipamentos, a sonharmos com novos programas. Tudo é possível a partir do momento que o sócio, o benfeitor, podemos dizer assim, né? Mania, Sim. né? O benfeitor investe conosco, né? Nesta missão de evangelizar, Sandrinha. João Luís, qual foi o teu primeiro programa de televisão que tu apresentaste? Porque assim, na Canção Nova todos fazemos tudo um pouco, não é verdade? E às vezes calha-nos assim, estas dávidas, termos que apresentar o programa. Qual foi o primeiro programa que tu apresentaste? O primeiro programa foi em 1997, 98. Tínhamos acabado de fazer a aquisição da nossa geradora em Aracaju, a nossa primeira geradora de televisão em Aracaju. Eu fui para lá também como responsável e logo nós recebemos a notícia de Cachoeira Paulista, foi a Luzia que disse, olha, nós precisamos começar a gerir programas de Aracaju para o Brasil, para a rede. E aí nos falaram disso e a Luzia disse, nós vamos começar com o programa Trocando Ideias. E quem irá apresentar o programa Trocando Ideias é o João Luís. Eu disse para a Luzia, argumentei com a Luzia, disse, Luzia... Você tentou ainda, né, João? Eu disse, até porque eu posso dizer, nós tínhamos um missionário na Canção Nova, você conheceu o Paulo Vitor. Sim, um excelente comunicador. E o Paulo Vitor estava lá conosco, a Luzia disse, quem irá apresentar o programa é você. Meu Deus. E o programa Trocando Ideias. E aí eu me lembro que depois que dizem, né, 5, 4, 3, 2, 1 e aponta o dedo, a gente tem que começar. E era em direto o programa. E eu me lembro que eu, com um nervosismo assim, a flor da pele, e o rapaz, ele era, na época, era missionário da comunidade Shalom. E eu disse, está aqui com a gente o Antônio Furtado, missionário da comunidade Canção Nova. Ele olhou para mim assim, eu olhei para a cara dele, não entendi nada. E continuei falando, mas eu não percebi. Tal era o meu nervosismo, que eu não percebi que eu tinha errado, que eu tinha trazido o missionário do Shalom para a comunidade Canção Nova. Este foi o meu primeiro programa e é como você disse, nós não escolhemos. É verdade. Nós não escolhemos. E a Luzia ainda insistiu. Depois a gente vai, com a graça de Deus, a gente vai melhorando. Né? Mas com a graça de Deus. É verdade, assim. É verdade. Gilberto, como é que são escolhidos os apresentadores dos programas da TV Canção Nova? O João acabou de responder. Alguma preparação? Não, eu quero vos dizer na verdade, que não. assim, é claro que nós temos irmãos que tem mais facilidade, tem o dom, tem a comunicação, tem a oratória, mas tem irmãos que se preparam realmente, né? Tem irmãos que têm o dom, está na pessoa. Tem o dom. Tem pessoas que são comunicativas, tem pessoas que não são comunicativas, né? Então, assim, tem uns que têm a graduação em formação, né, profissional, nesse sentido, jornalismo, ou rádio, TV, comunicação, né, que tem mais afinidade para o meio. No entanto, para escolher, normalmente eu vou dizer assim, porque lá no Brasil e aqui nós fazemos da seguinte forma.
Para escolher um apresentador, normalmente nós escolhemos os membros da comunidade. Sim. E claro que tem os externos, né? Podemos dizer, padres, outras pessoas, né? E também tudo isso passa por uma avaliação, porque tem que ter um segmento, tem que ter um testemunho, né? Ainda mais do externo. Quando é o interno, vai depender muito do programa, do perfil, porque a gente tenta colocar o programa para o perfil da pessoa. Claro, normalmente lá no Brasil, eu fui diretor artístico lá por 5 anos, e como que nós fazíamos? Haveria uma proposta de um programa interno, vamos dizer assim, vamos dar um exemplo do Trocando Ideias. Precisava de um apresentador. Como que é o programa? Qual é o seu formato? Nós colocávamos qual é o objetivo do programa, o que você pretende com o programa. E dentro disso, nós colocávamos 3 hipóteses de programa. E lá no Brasil tem o Conselho de Programação, que é o que decide o que entra dentro da grade de programação, da grelha, o que sai, quais as propostas. E lá nós colocamos o programa, a ideia do programa, mais os apresentadores. Normalmente, o Conselho de Programação decide e quem é a presidente do Conselho de Programação é a Luzia Santiago. Normalmente é ela que decide. Sim. Mas só que a gente sempre coloca numa ordem, né? 3 opções, primeiro, segundo, terceiro, né? Estou dando um exemplo. Isso é um fato. Do interno. O externo, a gente, vamos dizer, vai apresentar um programa, um padre de um instituto. A gente vê, né, conversa com o padre, mas antes de conversar com o padre, a gente avalia, vai no bispo. Estou dando um exemplo, tá? Além de ir no bispo, a gente vai nos responsáveis do instituto, pergunta da possibilidade de convidar o padre daquele instituto para apresentar um programa. Nós apresentamos o programa, depois disso nós trazemos a proposta para a Luzia na época, né? E o Conselho de Programação. E decidimos o quê? Aqui é a mesma coisa. Nós usamos da mesma forma que é usado lá, aqui também. No entanto, só que aqui não é a Luzia, né? Sim. Aqui sou eu e os meus responsáveis acima de mim. Sim. A gente partilha, ó, tem a proposta de um programa, do externo, as pessoas são essas, aí que é importante, avaliar o testemunho da pessoa, Claro. porque a pessoa vai estar dando a sua cara na televisão. É a canção nova. E é a canção nova, exatamente. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a partir do momento, vou dar um exemplo aqui, o Padre Armindo, que apresenta o texto, não apresenta, ele reza do texto com a Rosane. As pessoas veem ele, você é o padre da canção nova. Não, sou o Padre Mariano. Então as pessoas acabam confundindo, mas ele é um convidado do programa Terço da Misericórdia, onde a Rosane é a apresentadora, que é membro da comunidade Canção Nova. O que é que diferencia os apresentadores do nosso sistema de comunicação com os apresentadores de outras televisões? Epá, que perguntas difíceis que até não é difícil não, Sandra. Não é difícil. Eu vou dizer que semana passada eu participei do 3º Congresso de Comunicação do Santuário de Fátima que promoveu, né? Foi discutido vários temas lá, e aí estava discutindo sobre a transformação digital, enfim. No entanto, o que diferencia, vou citar o mesmo exemplo que eu citei lá, a Canção Nova, eu passo o que eu vivo, o João passa o que ele vive, você passa o que você vive, que é a sua essência. Eu vivo para isso. Eu vivo para comunicar o Evangelho. Eu vivo para comunicar a Boa Nova, para proporcionar para as pessoas o encontro pessoal com Jesus Cristo. Claro. Então, é a minha vivência, é o meu testemunho, entendeu? Porque o coração, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Sim. Essa é a diferença. Porque às vezes se questionava lá no encontro, por que o influencer arrasta muitas pessoas? Porque ele vive aquilo que ele comunica. Ele vive aquilo que comunica. E dei um exemplo. E tem que ser feito com amor. Se há testemunho, é feito com amor, dedicação, empenho. Passa muito mais do que o próprio convencimento. Sim. É aquilo que eu vivo. Eu tenho que passar a essência, eu tenho que passar a vida para as pessoas. Sim. Entende? É diferente lá de fora. Existe um profissionalismo, né? Eu posso dizer assim, é um profissional como um outro qualquer, podemos dizer assim, mas que domina o conteúdo. Sim. Mas a vivência, a testemunho, né? Eu fui numa reportagem uma vez de um evento na igreja católica e o bispo estava lá com o Santíssimo para dar a bênção, né? Vamos adorar depois do Santíssimo, e o comunicador na igreja estava dizendo, o orador. E aí um repórter do meu lado falou assim para mim, onde está o Santíssimo Sacramento?
Pois, entendo. É uma pequena comparação, mas é tipo assim, o que essa pessoa profissional, jornalista, vai comunicar? Compreende? É Sim. diferente, Sandrinha. João, é verdade que tu, quando tinhas os teus filhos pequeninos, eras tu que ficavas com eles para a Fatinha ir fazer um programa de madrugada? É isso mesmo, Sandrinha. A Canção Nova, durante muitos anos em Cachoeira Paulista, nós tivemos programas em diretos na madrugada, todos os dias, 7 dias da semana. E a Fatinha fazia um programa de madrugada, que era um programa de testemunho. Sempre havia um convidado e esse convidado dava o seu testemunho, a sua mudança de vida, o seu encontro com Deus. E exatamente isso, e era de madrugada, de domingo para segunda-feira. Que na segunda-feira levar os filhos para a escola e a Fatinha, então, quando era por volta de 11 da noite, 23 horas, ela ia para o nosso estúdio lá em Cachoeira Paulista e eu ficava com as crianças. E eu me recordo que muitas vezes, claro, ela chegava, às vezes eu acordava ou às vezes não, e eu levantava ficava com os filhos e depois levantava para levá-los para a escola. E a Ana Carolina, que era muito pequena, ela ia na mãe dela e falava assim: mãe, ô mãe, acorda que já tem sol. E a Fatinha toda ali, claro, ficar até de madrugada fazendo um programa, e então eu tinha que ir lá tirar a Ana Carolina e distrair a Ana Carolina para levá-la para a escola, mas foram, eu diria assim, mais de um ano vivendo essa experiência. Agora tenho aqui uma pergunta difícil. Ao longo destes 40 anos, quais têm sido as evoluções que tu, João Luís, tens reparado na televisão? Acredito as mudanças na nossa televisão. Ok. Olha, as mudanças são muitas. Primeiro porque o que as pessoas precisam compreender é que aquilo que o Gilberto já falou, que a nossa TV, ela é diferente, não é? E uma coisa também que eu me recordo, que o Padre Jonas falava muito para a gente no começo, isso quando o rádio, depois com a televisão falava mais, que nós, nas outras emissoras, muitas vezes os apresentadores, eles vamos dizer assim, é a estrela do programa. Exato. Na TV Canção Nova ele disse jamais, e ele dizia do rádio também, jamais no rádio, depois ele dizia na rádio e na televisão nós temos que apresentar a estrela é Jesus. Então essa é a primeira diferença que eu percebo na nossa televisão. Segundo, Sandrinha, outra percepção que eu tenho, a Canção Nova, se nós olharmos para a história lá nos inícios, a nossa TV começou num capelão, não sei se tem essa expressão aqui em Portugal, era uma capela grande, Chamava só que... Capelão de Sapê. Capelão de Sapê. Eu não sei, era, vamos dizer, coberto de mato seco. Sim. Foi ali que começou a nossa televisão. Ali começou a TV Canção Nova. E olhando para trás e vendo todo o percurso que nós vivemos no Brasil e depois outras geradoras que nós fomos adquirindo no Brasil e em Portugal. Se as pessoas olharem, eu gosto muito de telejornal. Então eu assisto mais de um telejornal à noite, porque dá para voltar, pelo menos um canal ou outro. E a gente vê aqueles estúdios enormes, aqueles equipamentos. E quando eu olho para o nosso, me encanta. Me encanta porque é nessa pobreza, nessa manjedoura que aqui estamos, é que nós levamos Jesus Cristo vivo, ressuscitado para muitos lares. Então, eu posso dizer, e também quando cá cheguei, aqui do lado era a nossa Regi. Controle de continuidade. Depois passou aqui para o outro lado. Hoje, graças a Deus, estamos numa instalação melhor. Então, depois muda de novo. E é bonito porque é a família Canção Nova que constrói essa televisão. Não é? É verdade. São os nossos benfeitores, do qual todos nós missionários damos... Eu diria, nós damos um valor grande para esses benfeitores, porque nós vivemos a providência, mas, como eu digo no programa do Projeto da M Almas,
a providência passa pelas mãos dos nossos benfeitores. Então, é bonito perceber todas essas mudanças que vivemos. Chegamos ao fim. É rápido, né? Tá fogo. Uma mensagem final. Podia ser 2 horas de programa, É né, mesmo, eu Sandra? também acho. Tens de falar aí com o diretor da televisão para ver se ele dá autorização. Uma mensagem final. Bem rápida. Bem rápida. Reze, divulgue e seja benfeitor da Canção Nova. João. Minha mensagem é muito simples. Parabéns à família Canção Nova, parabéns aos nossos benfeitores por esses 21 anos de TV Canção Nova em Portugal. Um bem-aja. E agora vamos aqui cantar os parabéns, não é? Claro, Todos com afinadinhos. certeza. Essa parte mais Essa difícil. parte é mais difícil para mim. Essa parte é mais difícil. Vamos deixar para Sandra, né? Vou Exato. até 3, cantamos Vai lá, todos. então. 1, 2, 3. Parabéns a você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas para a menina Canção Nova. Uma salva de palmas. Força aí. Não posso soprar, né, Sandra? Não, já pode, estamos em família, não há Pronto. problema. Pronto. E parabéns. Parabéns, TV Canção Nova. Parabéns a si, que é nosso benfeitor evangelizador, que nos ajuda. Também parabéns a todos os padres, a todos os bispos que nos apoiam, que nos ajudam, que vêm aos nossos programas, a todos os nossos colaboradores, não é? Que dão a vida aqui na Canção Nova, na nossa TV, a todos os nossos missionários que também dão a sua vida e que dão o seu sangue, o seu suor, as suas lágrimas aqui na nossa TV. O nosso bem-aja por evangelizar juntamente connosco. Vamos todos evangelizar. Até o próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.